a natureza adâmica, onde cai, é a natureza de acusar e não assumir as responsabilidades. Nós temos uma natureza em nós que nós não estávamos com Adão lá. Nós estávamos em Adão por causa da nossa genética, da nossa gênese. Nós estávamos em Adão. E em Adão temos uma natureza que ela precisa ser crucificada. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, essa natureza ela precisa ir para a cruz. E vez ou outra, essa natureza se manifesta. Uma das primeiras características após a queda foi a falta de responsabilidade de assumir que pecou. Vocês estão ouvindo? Eles não tiveram a responsabilidade de dizer: Deus, eu pequei, a decisão foi eu que errei. Nós queremos sempre jogar a culpa para alguém. Estamos sempre nos livrando, criando atalhos para as nossas vidas. E a natureza cristocêntrica é quando Cristo está no centro. E aí você vai lá para capítulo 2, a partir do verso 8, 9 de Filipenses, ele diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou na forma de homem, então ele se revestiu nesse corpo humano. E nesse corpo humano ele se humilhou até a morte de cruz, para que o seu nome fosse exaltado soberanamente. E todos os joelhos, toda língua, todos os joelhos se dobrassem diante dele, vai se dobrar um dia. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a natureza de Jesus em nós, ela vai nos fazer reconhecermos que o exemplo de Jesus foi que ele, sendo Deus, não teve por usurpação, não se exaltou. Se ele chegou a dizer: eu sou Deus, não. Ele se humilhou à forma de um homem. Tomando a forma de homem, ele se humilhou. Ele foi para a cruz, ele foi até a morte. E morte de cruz. Por isso o seu nome foi exaltado soberanamente. Todo joelho um dia vai ter que se prostrar. Quem se dobrar agora, um dia vai ter que se dobrar. Vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A natureza adâmica, ela transfere responsabilidades. A natureza cristocêntrica, ela assume responsabilidades e se humilha. Ela não reconhece: eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Ela desce, ela se humilha. Ele se humilhou até a morte de cruz. Então, a natureza de Adão, as primeiras características foi que ele não assumiu o que fez. O diabo, ele conhece alguém que tem um chamado de Deus, e ele sabe quando uma pessoa está fazendo a vontade dele. Pastor, que conversa é essa? Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não tem atributos de infinitude, ele não é. Ele pode ser até passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, depois do inferno. Será lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Mas ele não tem atributos de onisciência. Porém, ele move, ele anda no mundo espiritual. No mundo espiritual ele anda. Mas sempre disso, falei até agora à noite, agora à tarde. Se nós passarmos em uma construção e a gente vê um alicerce muito profundo, a gente vai dizer assim: rapaz, aí dá para construir um prédio. Então a gente deduz que ali vai ser um prédio, uma construção muito grande. Não é isso? A gente não sabe o que vai ser, mas a gente imagina por causa da. Então, a construção de Deus em nossas vidas, ele está vendo, ele está observando. Então ele diz: fulano, Deus tem uma obra muito grande nessa vida aí, porque eu estou vendo a construção. A construção de Deus em nossas vidas, elas não é só quando a gente recebe bens, quando a gente não. A construção, ela é vencida, ela é caracterizada na proporção que a gente suporta a pressão do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual há uma pressão. Há uma pressão literalmente no mundo espiritual. Todas as coisas, antes de acontecer no mundo físico, primeiro elas acontecem no mundo espiritual. Vocês estão vendo? Vamos ministrar de cansados. E uma senhora, Deus mostrava que eu não ia ministrar, que ia ministrar massa. E ela foi curada. No plano espiritual, eu já estava vendo aquela mulher curada. Não estava nem achando condições de ministrar. Estava cansada. E o Senhor curou aquela senhora. Termina o culto, uma senhora veio na frente. Aquela senhora estava no último. Ela não estava conseguindo nem andar direito. Toda encravada. Mas não era uma serva do Senhor. Toda encravada, veio. Morrendo praticamente o pescoço. Eu falei para ela: Pedro, o apóstolo Pedro, ele passou a sombra. Aquilo foi gerado no plano espiritual. Pedro já liberou. Deus usou Pedro para que eu tivesse autoridade hoje. Descobrisse essa obra, essa ousadia.
Eu só não vou orar para esse ano, vou passar sombra. E ela foi para casa chorando, começou a chorar, e Deus curou ela, ela voltou andando normal, se envolveu. Mas isso no plano espiritual já aconteceu. Nós tivemos que trazer o plano físico, o intermediário do plano espiritual para o plano físico, para a gente ver o milagre. É a fé é nossa fonte. Porque a fé, capítulo 11 de Hebreus, verso 1, ela é o firme fundamento. Tem um fundamento a fé. Das coisas que não se vê, você tem um fundamento, você não está vendo. É a prova das coisas que se espera. Você faz prova daquilo que você não está vendo. Você está esperando, está crendo que vai acontecer. Então a fé já é uma ponte no mundo, no plano espiritual. Porque é assim que rege o plano físico e o plano espiritual. Vocês estão vendo? Jesus chega, queridos, nessa cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele na cidade do Gadareno, do Gadara, do Gerasene, porque era uma cidade que, vamos dizer assim, a Bahia, dentro da Bahia tem Salvador. Então, Gadara, o Gerasene, essa cidade, quando Jesus chega lá, um homem que estava extremamente possesso de demônios. Ele estava cheio de demônios. E quando o Senhor entra na cidade, aquele homem quebrava cadeias, não ficava preso, andava pelo cemitério. Alguns estudiosos chegam a dizer que aquela cidade ali era uma cidade deserta e tal. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Então, as pessoas não queriam estar andando ali, porque o cara estava andando, aterrorizando ele, prendiam ele, quebrava cadeias, correndo tudo. Então, a probabilidade de não ter ninguém querendo ficar por perto ali era muito grande. E ele vivia onde? No cemitério. Só que quando Jesus coloca os pés na cidade, o que aquele homem faz? O diabo dele caiu prostrado para adorar. Olha só, quando o diabo cai prostrado para adorar, quando ele cai prostrado, significa que ele já foi repreendido, perdeu a força. Então, no capítulo 4, verso 35, Jesus está saindo no barco, na pomba do barco ele dorme. No plano espiritual, os demônios sabiam que Jesus ia para aquela cidade, porque ele estava direcionado para ir para a cidade de Gadara. Está aí o texto, tanto que eu emendei do capítulo do 4 ao 35. E quando ele está saindo para ir para a cidade, no meio do mar lá, o que acontece? Vento e o quê? E tempestade. Vento e o quê? Vento e tempestade. Então todo mundo diz: a gente vai morrer agora. Os discípulos eram pescadores. Pedro era pescador, eles sabiam que o pescador conhece do mar. O pai de Márcio, o meu cunhado, o presbítero Marcos, o pai de Márcio era pescador, o presbítero Marcos pescador. Hoje a gente vai pescar não que vai chover, você não está vendo nada, mas o pescador diz: está vindo o vento que estava do sul, do norte. Eu não entendo a linguagem dele, mas eu sei que ele diz o negócio que acontece. Então, Pedro sabia. Muitos discípulos que eram pescadores estavam com ele, sabiam. E no meio do mar, o que acontece? O inimigo levanta um vento e levanta uma. Mas o que foi que Jesus fez com o vento? Vamos no texto. Capítulo 4, versículo 39. E ele, aí os discípulos foram lá e cortaram o mestre. Mestre, não se dá que pereçamos, a gente vai morrer todo mundo junto. Vem, como se dissesse: vamos jogar a água para fora, nos ajuda a jogar a água fora. Então é o desespero deles. É uma pergunta: você não está vendo que a gente vai morrer? Não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o quê? E disse ao mar. Ele, primeira coisa que ele fez, repreendeu o vento. Quem estava atuando naquele vento? Provavelmente os demônios estavam agindo. A probabilidade era grande, porque ele estava indo para a cidade de Gadara. No mundo espiritual, Jesus repreendeu e poderia dizer: calma, vento, calma aí. Ele repreendeu o vento. Vocês estão ouvindo? Ele poderia dizer: o vento, cala, quieta, fique quieto aí. Que autoridade. Mas ele repreendeu. Tem ventos que vêm com demônios no meio dele. Tem ventos na nossa vida espiritual que são demônios. E a gente está dizendo: não é Deus, não é demônios que estão atuando. E Jesus repreendeu o vento.
estava indo para a cidade de... Estava numa viagem. Os demônios ficaram furiosos. Os demônios conseguem mover a natureza por permissão de Deus. Sim, conseguem. Até porque a força de um demônio são forças descomunais. O que é isso? São forças fora do comum. Eu estava num culto na ilha, pregando, e quando começamos o culto, estávamos em 3 dias no monte de vigília e oração, sem descer do monte, sem comer e sem beber. Quando descemos, fizemos uma vigília na igreja, o 4º dia. E quando começamos o domingo a ceia, e sempre passava, não fizemos a vigília, sábado domingo fizemos a vigília. Domingo fizemos a ceia. Quando fizemos a ceia, lá na ilha, na região de Veracruz, o diabo manifestou uma mulher do melhor, ela começou a andar nas paredes, ficou despida andando nas paredes. Isso aí tem um testemunho de monte lá na ilha. E quando ela ficou lá, começou a gritar. Quando começamos o culto, ela, casa próxima, começou a gritar o diabo na mulher. Eu falei, pô, eu vou para lá. Mas tinha uma obreira, ela teve até aqui, a missionária Simone, na reunião, aquela mulher grandona. Ela estava no óleo tremendo, era uma mulher de busca. Eu disse, missionária Simone, ela era cantora, a senhora era missionária. A senhora vai lá e vai repreender esse demônio. Quando ela chegou na porta, os demônios começaram a gritar. Nós estávamos no culto de ceia. Vocês estão ouvindo? O diabo foi repreendido e a mulher foi liberta para a glória de Deus. Estávamos na ilha, lá em Itaparica. Eu morava em Itaiú. E sempre a gente tem nesse período de todo mês passar 3, 4 dias no monte, sem descer. E lá em Itaparica, um lugar chamado Opapá, os demônios entram no pano e saem correndo, dando chicotada. E próximo a esse lugar tem uma igreja. E todas as vezes que eles iam cultuar, sei lá, até no Fantástico na época aí, todas as vezes que eles iam cultuar, eles mandavam a igreja fechar e os irmãos iam para casa. Aí vamos soube disso. Eu falei, como é que eu não tenho que me matar? Que eu vou lá nessa igreja. Só que eu não achei a igreja e achei o local. Fui de carro, chamei os irmãos, um por 15 eu falei, dessa batalha para a gente ir. Estendemos as mãos e repreendemos a ação do diabo. O sacerdote veio até mim, estava lá de fora, ele falou que ele que era o responsável. Né? E nós oramos também por ele, peguei as mãos e fui embora. Com um mês depois, ele morreu. Foi fazer uma oferenda em um lugar aí, o vidro partiu, teve um acidente dele, ele morreu. Botaram outro, mas eles paralisaram a força do diabo. Sabe o que eles fizeram? Descobriram que a gente subia para o monte para orar. Porque um cristão, quando ele ora, ele tem compromisso com a palavra de Deus, ele incomoda em fé. E eles foram com uma equipe, com um punhal para me matar no monte. Pode chegar lá em Itaiú e perguntar a quem você quiser, ímpio, creio que sabe disso. Eles foram com um punhal para me matar no monte, e com galinha, com animal, com a mulher manifestada para fazer sacrifício. Quando estávamos no pé do monte, nesse dia subimos com quase 50 pessoas. A nossa igreja tinha muita gente. A igreja maior da ilha não só em tamanho, mas em número. Então a gente subia com 50 pessoas, 100 pessoas por monte, era normal. Né? E não era a igreja toda. E a gente estava no pé do monte com quase 50 pessoas, 4 homens. 2 eram covardes, que estavam já com o povo que volta e já estavam desesperados. Muitas mulheres a gente colocou para trás. Eu comecei a dar glória para Jesus e eles não glorificaram lá em cima. Estavam escondidos esperando para meter um punhal e me matar. Eles desceram e passaram por mim. O diabo manifestado na mulher, eles conseguiram tirar, não ficou próximo a gente. Tudo no escuro dentro do mar. A gente no pé do monte. E um deles veio com um punhal, quando veio na minha direção, tudo escuro, como é que ele sabia que era ele? Diabo, irmãos. Ele, quando ele chegou 2 metros mais ou menos assim, não conseguiu sair do lugar, ficou paralisado no mundo espiritual. O camarada era forte, eu era bem mais magrinho. Hoje eu estou forte, porque eu era bem magro. Ele ficou paralisado. Eu disse, está adiante como? Os 2 estavam passando mal, os irmãos, tudo grandão, forte. E um pequenininho estava comigo lá, baixinho, cheio da graça. Os 2 gente pequenininho estavam na graça, mas os 2 grandão estavam, meu Deus do céu, chegou em casa ali, teve que trocar a roupa. Porque chegaram mesmo naquela situação. E o diabo manifestava no camarada. Ele só conseguiu sair quando um veio por detrás e levou eles. Eles nunca mais colocaram os pés no monte lá. Não se ousaram. Foi muito ousadia. Vocês estão vendo? Então, os demônios, eles têm forças descomunais. Ele conhece o mundo espiritual. E ele sabe
a estrutura, a profundidade do investimento de Deus na sua vida. Então ele diz: Deus está investindo na vida desse moço. Ele está vencendo as provas. Ele está vendo o mover, a profundidade. Olha só a profundidade, ele está vendo a profundidade. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a investir para parar a pessoa. Como é que ele investe? Situações adversas. Dentre elas, o inimigo vai querer trazer uma pressão no mundo espiritual. E essa pressão é para a pessoa entrar em uma pressão, ficar desesperada, abandonar a Deus. Ou aí nessa hora manifesta a natureza adâmica da carne, que tem diversas linhas que ela pode se manifestar, ou manifesta a natureza cristocêntrica para se humilhar diante de Deus. Alguém está me ouvindo? Isso é muito sério. Então Jesus fez o quê? Repreendeu o diabo. Vocês estão vendo? Ele repreendeu a Satanás. Ele repreendeu os demônios que estavam naquele vento. Ele repreendeu o vento. E ao mar ele falou o quê? Olha só: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha só, verso 19. E ele, despertando, fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Ele repreendeu o vento. Ele repreende o vento naquela hora. Quem estava por trás daquele vento? O inimigo sabia que Jesus ia para a cidade e que haveria libertação naquela cidade. Então o Senhor sai dali, aquieta o mar, aquieta o vento, cala-te, aquieta-te. O vento aquietou e houve grande bonança. E dizem: por que sois tão tímido, ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor. Só que quando ele sai daqui, no capítulo 5, ele diz que eles chegaram aonde? Na banda do mar da província. A palavra província, no estado de geografia, significa estado, né? Antigamente era chamado província o estado. Ele chega naquela província. E quando ele chega ali, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aquele espírito imundo, ele conhecia quem era Jesus. O diabo conhece quem é você. Ele sabia quem era Jesus. Por que não foi para os discípulos? Ele foi diretamente a quem? O diabo sabe quem anda na presença de Deus. Ele conhece, ele vê. No mundo espiritual está vendo. O diabo sabe quem anda fora da presença. O inimigo está vendo quem tem prazer na prática. Uma vez eu usei uma psicologia aqui, de que quando Deus chegou, ele manda o povo ora, Deus manda o maná. Ele diz que o maná era para aquele dia. E o que foi que o povo fez? Guardou para quê? Guardou para outro dia. O que foi que chegou nas narinas de Deus? Chegou um cheiro agradável? Chegou um cheiro desagradável, um cheiro da desobediência, do pecado. Cheiro desagradável diante de Deus. E ali o que acontece? Deus desce e fala para Moisés. Então, uma pessoa, quando está bem com Deus, o apóstolo Paulo diz que ele chega a inalar um quer de Cristo. O que é que cheira de Jesus? Perfume, meu irmão. Esse perfume não é o perfume desse que a gente está falando aqui, perfume da terra. Que quem está na presença do Senhor, ele inala, ele cheira o bom perfume de Cristo. Então, o diabo conhece o camarada pelo cheiro, o pecado cheira mal. Se uma pessoa passa o dia todo com um pensamento promíscuo e imoral, se uma pessoa passa o dia todo pensando coisas de ódio, de amargura, de rancor, de vingança, o que é que vai estar no coração dessa pessoa? O que é que essa pessoa vai trair? Aliás, não. Quem essa pessoa vai trair? Vai ter mal. O inimigo vai sentir o cheiro e vai para onde? Vai se instalar ali. Uma passagem militar, não funciona que não tem nada, que fala acho que 7 quilos de Serva. Israel pedir um demônio em alguém, e ele fala de repreendo em nome Daquele que Paulo prega. Paulo prega, eu demônio responde. Paulo conhece, Jesus você quem é? E você. Boa colocação, mano. Obrigado aí. Essa aí aplica bem em cima. Atos 19. Então, ele diz: Paulo eu conheço. Você está entendendo, irmão? Boa colocação essa aí.
Paulo eu, Jesus eu sei, e você? Que maravilha, irmãos. Paulo eu, o diabo conhecia Paulo. O diabo te conhece. Ainda caiu na madeira, caiu no mundo, rasgou as roupas dele e caiu na madeira. Paulo eu conheço, teu inimigo te conhece. Por isso que a gente precisa, não é temer o diabo, não temer a Deus, mas o inimigo te conhece, e às vezes você não se conhece. Na verdade, nós não nos conhecemos, a gente não sabe nem quem somos no mundo espiritual, se somos servos, se estamos na brecha, se não, se somos filhos, não. A gente precisa conhecer quem somos. Nós ensinamos sempre, batemos essa tecla aqui, porque o diabo sabe quem é você. Ele sabe quais são os seus desejos. Alguém que vem do satanismo diz que quando uma pessoa nasce no inimigo, é direcionado para ficar observando aquela pessoa a todos os momentos, até o crescimento dela. Eu penso que isso seja verdade. Porque no capítulo 12, abra aí capítulo 12 de Mateus, versículo 43, 44 e 45. O Senhor Jesus falou um negócio forte, forte. Ele disse: e quando o espírito imundo ele tem saído do homem, capítulo 12, versos 43, 44 e 45 de Mateus. Mateus capítulo 12, versos 43, 44 e 45. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele sai. Ele anda por lugares áridos, procurando, buscando repouso. E não encontrando, ele diz: espera aí, deixa eu ver o parênteses. Então ele sai da pessoa de duas formas. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele cai fora. E quando uma pessoa morre, porque não tem mais aquele ponto. Você está ouvindo? O camarada morre, já não tem mais aquele ponto. Ele vai buscar quem? Você não testemunho da irmã Leda? O diabo saiu do pessoal da família dela e saltou dentro do corpo da mulher que não podia mais usar. E veio entrou nela, saiu doida pela rua. Os moleques do testemunho da irmã Leda que ela contou aqui. Então, quando a pessoa morre, ele vai procurar alguém para usar naquela mesma proporção. Pode me parecer aqui para você entender uma coisa. Observe que quando um traficante morre, outro que vem para assumir o lugar dele vem pior do que ele. Tem mais desejo de matança. São os demônios que atuavam na vida daquele que morreu. E mais aqueles que já estão ali, há uma mistura. Vem mais fúria. Nasce. O camarada acabou de morrer, tem outro menino lá que já está preparando para querer botar no lugar. E aí vem com mais desejo de sangue. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, ou o camarada aceita Jesus, o diabo sai. Ou o camarada, quando morre, o diabo sai. Ele vai poder mais aqui. Ele vai atormentar o povo da pessoa que serviu a ele no inferno. O fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre no inferno. Então, ele vai atormentar, mas ele vai procurar alguém para usar. Aí nasce uma criança de uma família cheia de ódio, de rancor, que vem nas drogas. O que ele vai fazer? Vai ficar observando ali, ensinando um pensamento ruim. Só vivemos passear por ela. Ele fez o bem, homem íntegro, sério, aquele temente ao Senhor, que se desvia do mal. Então, onde você veio, e ele se apresenta diante de Deus no meio dos filhos de Deus, que provavelmente não são os anjos, ele entra no meio. Apocalipse diz que o acusador das nossas almas, né? Ele caiu por terra, mas ele vem e se apresenta. Então ele vem passear e rodear, ele fica observando. Ele fica observando qual é a natureza que eu vou manifestar na caminhada. Marque isso. Se é a natureza adâmica ou se é a natureza cristocêntrica, que é gerada pelo Espírito Santo. A natureza adâmica, ela vai inclinar para as obras da carne. A natureza cristocêntrica, ela vai inclinar para as obras do Espírito. A natureza adâmica vai gerar a obra da carne. Está lá em Gálatas, né? A gente lê tanto
A natureza cristocêntrica gerada pelo Espírito, ela gera fruto. Paz, longanimidade, amor, bondade, mansidão, fé, temperança, ela vai gerar fruto. O Espírito de Deus gera fruto. A natureza adâmica, a natureza carnal gera obras. Você está ouvindo? E o inimigo, ele vai se alimentar das obras da carne. Se ele vem para um crente que tem frutos do Espírito, ele não pode entrar. Porque dentro do cristão tem um fruto do Espírito, gerado pelo Espírito de Deus. Alguém está ouvindo? Então ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele chama o corpo da pessoa de casa. Casa é lugar de habitar. Ele acha que é o habitat dele. Ele chama de morada dele. Em sua casa você faz o que você quiser. Você pode pegar a televisão, botar no banheiro, pode fazer o que quiser. Então, ele chama de casa. Tem pessoas que vieram para sair da vida da pessoa, custa tempo. Não é porque Deus não quis entrar, é porque a pessoa não deu lugar para que o Espírito entrasse, para que o Espírito de Deus gerasse fogo. Tem pessoas que vêm para ser libertas, mas o que liberta o homem é a palavra. Conhecereis e a verdade vos. Então é a palavra, que ela é a espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas. A única vez que você encontra em todo o universo, estou dizendo que uma coisa entra entre a divisão da alma e do espírito, é na Bíblia. Lá em Hebreus, que é a palavra. Estou só aparecendo aqui. Ela é espada de dois gumes que corta. Ela faz divisão entre a alma e o espírito. Faz divisão. A alma, para que as nossas emoções sejam dominadas, controladas pela palavra. E o Espírito, para que ele receba a presença de Deus e venha fluir a palavra. Ela corta. Você está ouvindo? Então, ele diz: voltarei para a minha casa de onde? Deixa eu fazer uma pergunta. A sua casa, essa casa aí que é seu corpo, pertence a quem? Quem é o morador da sua casa? Eu não vou pedir perdão a você não, porque estou sempre em direção de fazer essa pergunta para você. Quem é que está habitando aí dentro dessa casa? Quem é que está habitando aí dentro? O ódio, a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança, a promiscuidade, a perversão, a impureza, ciúmes, a inveja, porfia, a guerra está aí dentro aí. O que é que você está alimentando aí dentro dessa casa? O que você mais alimentar aí dentro é o que vai ser morador da sua casa. Eu sinto isso na alma. Quem mais você alimentar aí dentro vai ser o morador da sua casa. Se você alimentar as coisas do Espírito, o Espírito Santo vai morar aí dentro. Se você alimenta o amor, o perdão, se você alimenta as coisas de Deus. Tem pessoas que congregam aqui na igreja que dizem assim: eu estou saindo da igreja porque a Eva prefere ir para o inferno, mas não perdoa fulano. E alguns obreiros ouviram isso. Qual foi os obreiros? Não pode ser o nome não, que ouviram isso. Estava presente, senhor? Estava presente. São testemunhas, eu não estou mentindo. E a Ana também estava presente. A pessoa prefere que a alma dela vá para o inferno do que. E eu vejo pregando até por aí afora. Rapaz, que situação. Muitas das vezes eu fui perdão. E muitas das vezes está pregando até no perdão. Você está ouvindo, irmãos? Quem eu alimentar vai fazer morada dentro de mim, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é que você está alimentando? Isso aqui é um confronto. Quem é que eu estou alimentando? Quem é que eu estou dando asa à imaginação? Estou dando asa à imaginação para pensar no arrebatamento, nas coisas do céu. Estou dando asa à imaginação, à promiscuidade, à imoralidade, à perversão, à impureza. Quem é que eu estou dando asas? Então ele diz:
e adornada. Peraí, se ele encontrar a barriga, Deus não deu barriga da pessoa, ele arruma. Ele vai. Adornada, está tudo bonitinho no seu lugar. Mas se tiver vazio, ou seja, não adianta a pessoa viver uma vida de prosperidade e ter a sua vida vazia do Espírito. Eu estava com a mãe de Jean na madeireira, ela é muito minha amiga, há uns anos, e eu fico maravilhado. Ela sai por aí, irmãos, com os irmãos, ensinando os irmãos a dar sopa. Então vamos uma sopa lá agora tremenda. Eu nunca mais tinha pregado 2 horas de relógio, me passou o ano. 2 horas de relógio. Aí foi. E quando termina, irmãos, a frente da igreja estava cheia de pessoas com suas famílias para tomar sopa. E tem gente ali que estava só esperando aquele dia do culto para tomar sua sopa e ela para casa. Mas ela é mãe de Jean da Madeira. Ela poderia abrir uma igreja, né? Lá no centro da cidade. Mas ela vai abrir lá dentro do mundo, bem em frente da igreja Candomblé, está fechada. E ela chega e chora, e entra no mistério. Eu disse, vai entender o mistério desse. Quando o inimigo tenta entrar na vida dela, ela disse, peraí, não posso não. A mulher está cheia de Deus. A semana dela toda, era minha amiga há muitos anos. Eu estou falando que era minha amiga mesmo, não é hipocrisia. A semana dela toda é preenchida com as coisas de Deus. Todos os dias, né, Márcio? A gente vai cair nas quarta-feira de tarde, ajudar lá com a pregação. Temos ajudado há alguns anos e agora voltamos novamente a dar ajuda lá. A semana toda é preenchida em buscar vidas, em cuidar de pessoas. Toda. Quando o diabo vai entrar, o que ele vai chamar? Presença de Deus. Ela está no culto chorando. Ela abraça os irmãos com aquele amor, ama todo mundo. O pessoal chegou lá, um cara que era ex-doido, estava na rua dele, aceitou Jesus lá de noite, não está mais doido. É sério, aceitou Jesus dele. Aí o cara estava todo sujo, abracei. Assim, você meu irmão, ou você está no coração que ama Deus ou não. E ela se abraçando, amando aquele povo ali, fazendo a fila. Você está ouvindo, irmãos? Então, quem é que habita em mim vai manifestar. Vocês estão vendo? Então não são os dons que vai manifestar que eu sou cheio de Deus. Uma igreja, um ministério, uma vida não pode ser dirigida pelos dons. Os dons é para edificar. Uma vida tem que ser dirigida pela palavra, pelo Espírito. Vocês estão vendo? Então, o Espírito imundo diz, voltarei para a minha casa de onde saí, encontrando a casa arrumada, adornada, próspera, cheia da bênção, mas vazia. Quantas pessoas estão cheias da bênção? Estão vazios. Vocês estão vendo? Se ele encontrar a casa vazia, irmão, não foi eu quem falei isso, foi Jesus. Ele entra. E ele está atrás uma companhia. Saiu 7, volta quanto? Ele traz uma companhia. Não tem como não. Você traz mais 7. Tem um camarada que está vazio lá, vamos entrar. Aí o status daquela pessoa é pior. Na verdade, essa passagem eu acredito que um que sai das 7 piores. Então, se sair os 7, eu acredito que cada um vai mais 7 das 7 piores. Né? Então, 7 vezes 7 dá 49. Imagina. O profeta ainda faltou mais 7. Mas é verdade. Não, o que ele falou tem sentido bíblico. Se sai 7, volta mais 7. Isso é revelação, isso aí que ele falou. Isso é revelação. Então, se um sai, que está com 7, o cara tinha 7 atuando. Cada um chama mais 7. E o problema não é esse, ele não chama qualquer um. Ele não chama uma base que escala muito abaixo do que ele. Ele traz 7 piores. Jesus falou isso aí. Piores do que ele. E a palavra diz que está naquela casa. É pior do que o primeiro. Então ele diz, assim acontecerá
a uma geração má e perversa. Você está vendo qual é a força que o diabo encontra em uma pessoa? Jesus disse aí na frente. Ele disse lá no final, no verso 45. Assim, pode ler, pode ler, verso 45. Essa geração má. A minha noção de geração má e perversa. Que é maldade traz perversidade. Então a maldade, mas o inimigo viu o cheiro, ó. Geração má e perversa. A geração má. Aí foi o missionário Edson falou: tem pessoas que entram, sabe? Entra na Santa Jesus e desvia. Imagina só, irmão. Como fica a vida de uma pessoa dessa no mundo espiritual? Vocês estão ouvindo? Quando Jesus chega na cidade, aqueles demônios teve que se afastar. Por quê? Jesus venceu ele lá no barco. Você está ouvindo? Porque no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Como Jesus conhece o mundo espiritual que ele viu que foi os demônios, ele repreendeu o vento, os demônios que estavam no vento, ele repreendeu. Quando ele entra na cidade, os demônios já veio, já eram prostrados. Muitas vezes acontece, a gente fazer uma obra na casa de alguém, a gente sabe que a gente vai fazer uma libertação, e já luta para que a gente não chegue naquela casa. Trabalha para que a gente não consiga ir, né? Essa organização de faz muitas, as quebras para que a gente não consiga, então faz muito sentido que o vento tenha sido provocado. Olha só, o Senhor nos mostrou há 13 anos atrás. Eu subi uma ladeira e um camarada vinha com a metralhadora e me dava 76 ou 78 tiros. E eu caía naquela ladeira lá embaixo. Depois eu conseguia subir a ladeira da pista, eu conseguia subir. E ficava olhando, e vi um rapaz que ele é pastor, num carro branco, um veículo branco, e com um cara de pessoas arrebentadas, braço quebrado e tal. Eu dizia assim, ó, rapaz, eu tomei 78 tiros e não morri. E o pastor, todo mundo de branco. Aí a mulher olhava para outra, olhava para minha cara e ficava assim, ó, como se ele não sabe que ele morreu. Passou-se alguns meses, um mês mais ou menos. Eu vim com a missionária Márcia na Blazer. Estávamos em uma campanha na Ilha da Ajuda, na congregação, na igreja da Ilha da Ajuda Pentecostal de Salvador. Estávamos morando no fundo da igreja, uma congregação de oração, e eu estava sentindo os irmãos a ler a Bíblia toda, a ler vários capítulos por dia. Estávamos nessa campanha e fomos a Nazaré. Só que eu tinha um pneu no carro para trocar no fundo, e eu já tinha me mostrado, mas eu não sabia que era aquele dia. Deixamos a missionária, esqueci o documento, uma pasta do documento do carro, a missionária Antônia ficou, na idade de novo, voltamos para Nazaré, no meio do caminho. Todos meninos e tal. E só eu e Márcia estávamos indo para a cidade aqui para comprar a feira em algum lugar que era mais barato e voltávamos para a Ilha da Ajuda, estávamos morando lá. Quando a gente está subindo a madeira do ABB, lá na Nazaré, a direção trancou, uma blazer vermelha, viva, trancou. E a gente capotou, a chave caiu da direção, trancou a direção, a gente capotou, deu quase 10 capotadas no bar lá embaixo naquele dia. Quando eu abro a porta, nós caímos em cima de vários criatórios de abelha. Vários criatórios de abelha. Virou uma nuvem. Eu pensei que era mosca. Tirei minha blusa para cobrir ela, que ela estava grávida de pérola. E ela tomou uma direção, não, a gente vai subir. E aí eu esperei que eu tivesse essas moscas aqui. Que mosca, irmão? Quanto mais eu matava, eu tentava entrar no meu nariz, no meu ouvido, na minha boca. Tentava, onde tinha buraco, ela queria entrar, que eu matei. E elas iam mais ainda com força. Me deram um couro daqueles bem fortes. Eu tenho alergia picada de abelha. Naquele dia, tinha uma semana anterior, o camarada morreu cortando mato. Ali perto, pegou um local de abelha lá, e a abelha matou ele.
E a gente foi para a pista. Quando a gente chega na pista, olha a visão que eu tive. Quando a gente chega na pista, a gente estava tão esclarecido. Ela grávida, disse, você não deixou a gente aqui. Eu falei, não deixou a gente não. Porque ela estava grávida, sensível, tomou um cara de capotada e abelha. Eu estava crendo. Partiu a cabeça. E eu tomando um couro mesmo das abelhas. A rua foi tomada de abelha, parecendo tudo. Os carros que tentavam parar para pegar a gente tomavam picada e ia para o hospital. O caçamento, sai daí, tá? Tome pancada, levou para o hospital. As pessoas passavam de carro e diziam, esse casal morreu. Eu falei, a minha esperança foi embora, Senhor. Mas o Senhor é a última esperança, é a esperança que não morre. Comecei a orar ao Senhor. E as abelhas atacando, pancada. No ouvido, meu irmão, que entrar no ouvido, no olho, irmão. O diabo ficou furioso, porque do ministério estava sendo feito lá, na Ilha da Ajuda. Só que no mundo espiritual, ele sabia que eu vinha para a cidade, porque já tinha falado. Ele entendeu o propósito de Deus. Nós fechamos uma farmácia, fomos assumir, ajudar no ministério na Ilha da Ajuda, na Pentecostal do Salvador. Então ele conseguiu ver no mundo espiritual o que é que Deus tinha. Ele disse o quê? Eu tenho que paralisar ele. Ele sabia que a gente ia para Santo Antônio e sabia que se eu ia para Santo Antônio de Jesus, eu estaria procurando pessoas para que a gente estabelecesse um trabalho aqui na cidade. Então ele tentou paralisar. Márcia converteu a criança, Deus usou um pastor, entrou lá. Como eu fui pastor muito novo, ele tinha o sonho de me conhecer, já era pastor novo. Ele entrou e falou, Deus, não permita que esse casal tenha nenhuma sequela. Em torno de menos uma hora a gente foi para casa. Também foi uma cara toda dele japonês. O olho ficou igual japonês, chinês. A cara ficou inchada. 2 dias depois eu estava pregando com a cara inchada e dando glória para Deus. Ele não conseguiu tirar a nossa vida. O carro veio para aqui, quando ela falou que era aqui em cima. E a gente veio pegar esse veículo. O veículo não prestou mais para nada. E desse dia que eu vim, Deus me trouxe para a cidade, para morar na cidade. Organizamos há 13 anos atrás. E viemos para a cidade. O inimigo consegue ver no mundo espiritual o que Deus tem para a sua vida. Ele não consegue saber, ele pega uma base. Ele vai deduzindo a base. Se ele está vendo a base, ele diz que tem alguma coisa profunda na vida deste homem e desta mulher. Mas se você deixar o Espírito de Deus tomar a direção, ele não tem como entrar. Então as coisas começam primeiro no mundo espiritual. Antes de acontecer no mundo físico, acontece o que no mundo? Daí a oportunidade que nós temos de, antes de fazer alguma coisa, apresentar a Deus e dizer, Senhor, se for a tua vontade. Daí a autoridade, quando vamos entrar em alguma batalha, de orarmos, repreendemos o diabo antes de entrarmos na guerra. Nós queremos repreender quando entramos na guerra. Se cada um de nós entendermos a autoridade que está sobre nossas vidas, a autoridade que Deus nos colocou quando nós somos de Deus, que Ele habita em nós, nos tornamos uma autoridade. E o que vai nos acompanhar pela a nossa fé em Deus, está aí em Marcos 16. Abre Marcos capítulo 16. O verso 15, 16, 17 e 18. Olha o que ele diz. Ide por todo mundo. Quando uma pessoa é liberta, a vontade que ela sente na sua alma, no seu espírito, é de pregar o Evangelho. Você está ouvindo? Mas não é pregar só no microfone da igreja, não. É pregar lá fora, pregar o Evangelho. Ide, ele está mandando. É uma ordenança. Aí ele diz o quê? Quem crê e for batizado, e quem não crê, será condenado. É uma sequência aí, né? Crê e for batizado. Batismo não salva, batismo é para os salvos. Aí agora no verso seguinte ele diz: e estes sinais seguirão. Peraí, ele vai te seguir. O que é seguir? E acompanhando, e atrás e do lado, esse aqui é pessoal acompanhando. Você está indo, eu estou acompanhando. Esses sinais
sinais seguirão. Você passa a exercer autoridade no mundo espiritual. E aí ele dá uma sequência dos sinais que são: seguirão os que crerem. Aí ele aponta para a autoridade do nome que devemos usar. Você está ouvindo? Aí ele aponta para a autoridade. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Isso é mover no mundo espiritual. O diabo outrora atuava no meu corpo. Agora eu tenho autoridade sobre ele para ordenar no corpo de alguém que sair. Isso é autoridade no mundo espiritual. Você está ouvindo? Em meu nome expulsarão. Isso não é uma coisa de brincadeira. Isso é muito sério. Você está ouvindo? Expulsar demônios, você ordenar demônios, isso é muito sério. Nunca, jamais brinque com as coisas espirituais. Nunca, guarde isso, jamais brinque com as coisas espirituais. Com a palavra, com o versículo da Bíblia, com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus. Nunca, jamais faça isso. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Aí ele fala dos dons espirituais: falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não me farás dano algum. Vai botar veneno na comida. Isso é um negócio assim, deu picado num inseto venenoso. Foi, essa semana estava lá, velho. Está vivo aí, morreu por uma semana. Eu fui para o hospital, botaram um café lá, estava com vidro, virei lá de fora do hospital, tomei que pregar. Mata. Eu falei: sério, mata. Sério, se eu não morrer hoje, eu não tomei porque o que não? Eu tomei internado. Eu não queria tomar não, irmão. A sensação não é muito boa não. Estava quebrado o bajala, do meu cunhado. Até meu cunhado recebeu o livramento também. E eu vim pregar na igreja. Ela orou de beber e não bebeu. Ela que descobriu: opa, aqui está cheio de vidro. Já tinha bebido, agora é tarde. E eu tinha que me pregar mesmo. Não, eu vou deixar de pregar porque de vidro. Mas eu não provoquei isso. Isso vai conter, porque eu não brinco com as coisas espirituais. Eu não vou tomar agora, vai morrer, irmão. Você está entendendo? Não brinque com as coisas espirituais. Ele diz: beberão uma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Aí ele diz aí agora: e imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles serão curados. Das 5 características que Jesus ele usa, ele dá autorização no nome dele. Ele te autoriza no mundo espiritual. Em meu nome, autoridade, no nome de Jesus. O menino estava comigo na mão esses dias aí. Ele estava em conciliação, ele era para até que hora de noite. O nosso Isaac foi andar para ele, estava em São Tomé também. E o hotel dele é ele estava nas provas, nós estávamos se liberado para ele. Ele de madrugada estava aqui ontem conversando comigo, estava aqui da van, e aí ele viu vários vultos na rua. E ele viu um pitbull. E veio na direção dele, um pouco de gente, mas o cara é pitbull. E ele falou: está repreendendo em nome de Jesus. Aí o diabo gritou, falou assim: eu odeio esse nome. Ele disse que não conseguiu mais dormir, porque ele estava aí até de manhã. Você está vendo? Então o diabo odeia o nome de Jesus. Então o cara estava afastado, fazendo a vontade de mim, mas quando ele mencionou o nome de Jesus, ele ficou com medo, ele se refugiou no nome de Jesus. Aí o diabo gritou: eu odeio esse nome. Agora imagine você cheio do Espírito Santo. Imagine essa autoridade do nome, ela sendo autoridade na sua vida, porque tem pessoas que não têm autoridade porque elas não servem ao Senhor. E tem pessoas que elas estão sendo enganadas pelo diabo. O diabo engana, engana com profecia, com cura, com tantas coisas. E as pessoas são enganadas e enganam outras pessoas. Porque a maior característica de que Deus está me usando é seu Espírito habita, seu Espírito Santo habita. E até porque, pastor, como o senhor falou a questão desses enganos aí, isso aí não quer dizer, isso não é parâmetro para salvação. Não. O próprio Jesus diz, né, que naquele dia vamos chegar agora, o Senhor, o teu nome,
de vós que praticam iniquidades, que loucos com isso. Então, a gente precisa entender que esses demônios, eles não podem atuar mais nessa casa. Essa casa tem um dono. A sua vida tem um dono. Você tem um dono. Nunca, jamais brinque com as coisas espirituais. Eu vejo gente brincando com o versículo da Bíblia. Eu vejo gente brincando com piadas com a Bíblia, com línguas estranhas, brincando. Deixa eu te falar uma coisa, só que foi bom você ter falado isso. A língua estranha ela é chamada de glossolagem. O que significa isso? Significa, no bem grego, significa que tudo aquilo que você fala em qualquer língua, ela tem um significado. Tudo, qualquer coisa que você tem para falar, ela tem um significado aqui na terra, ou em dialeto, ou em algum idioma. Ela tem significado. Está vendo? Então, a gente precisa ter muita cautela e vigilância com relação a isso. Aí Jesus disse que isso acontecerá uma geração mais perversa. Mas Jesus em Marcos ele dá autoridade para quem crer. Quem crê, ele dá autoridade. E essa autoridade ele dispensa pelo menos em cinco vertentes. Os demônios, fala línguas, beber alguma coisa mortífera, falar de loucura, pegar em serpentes, escorpiões, pegar em serpentes. E ele diz: colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. Ele dá 5 vertentes. Mas essa autoridade é para quem é autoridade. Tem pessoas que ela não é autoridade no mundo espiritual. O inimigo não está nem aí, irmãos. Você está ouvindo? Se o inimigo manifestar, a pessoa sai desesperada, corre, porque ela não é autoridade. O diabo sabe quem é ela. Como o varão falando está em Atos capítulo 19. Paulo eu sei quem é. Paulo eu conheço. Jesus eu sei quem é. E você? Pergunte para você nessa noite: quem é você no mundo espiritual? Alguém está conseguindo me ouvir? Você quer assim? As horas passam rápido. Quem sou eu? Pergunte para você quem é você. Então, quando Jesus chega ali, aqueles demônios, eles atuavam na província, onde eu estudava, no ginásio. Eu gostava. Não era 100% bom na área, mas eu era bom em geografia. Eu era quase bom em geografia. Eu tomava notas boas. O que eu ouvia que a professora falava, nem precisava estudar em casa. Fazia prova e tomava notas boas. Então, na geografia, quando era menino, que a professora ensinava, ela dizia que antigamente era chamada província, estado. Então, imagine que um estado estava sob impregnação de potestades e principados. E quando Jesus chega na província, aquele espírito provavelmente estava atuando naquela região. E ele pediu para não sair dali. E quando ele pede para não sair dali, ele vê o quê? Uma manada de... Era proibido. Criação de porcos. Porque porcos têm ação de porcaria, de sujeira, etc. E os judeus também não comiam carne de porco, aliás, até hoje. Então, a carne do porco, o porco em si, o pastor daquele porco sobrou. E ele entra nos porcos. Como a linguagem é literal, ela também pode ser usada no linguagem espiritual, porque a Bíblia era uma profecia. Os porcos era lugar de acúmulo de porcaria. E ele autorizou quase 2.000. Ele perguntou para ele quem era ele. Ele disse o quê? Que era uma legião. A legião era caracterizada para um número de soldados. Ela dispensava de 2 a 6.000 soldados aproximadamente. Então, ali tinha cerca de uns 2.000 demônios, se não tivesse mais. E eles entram nos porcos e os porcos morrem. Por que Jesus permitiu aquilo? Quantas pessoas cristãs estão vivendo com os porcos, como aquele filho que se afastou? Mas eu sou crente. E porco era lugar, era proibido para os judeus. Eles não criavam porcos. Suponhamos que aquele moço tivesse
tivesse criado, eu não tenho certeza, estou dando uma suposição, tivesse criado escondido, foi revelado. Os demônios entram nos porcos e se precipitam. Quando os porcos morrem, vai procurar mais corpo para entrar. É alguém. O corpo morreu, não tem mais uma clave naquele corpo. Ele entrou com os animais. Também isso aí tu vai falar, o que fala Jesus, né? Ele diz aí, mexe nos atormentar antes do tempo, porque tipo assim, tem um tempo em que eles vão para o tormento. Então Jesus não poderia expulsar ele diretamente do tormento, no caso do lado do jogo, porque eles já estão condenados, né? A condenação é para lá, não é para o inferno, né? Então o que ele diz você tem que Nos atormentar antes do tempo, porque Jesus não poderia passar por cima da palavra que já está profetizada, né? Então, Jesus permite ele expulsar eternamente. Então, observe, a presença de Deus na vida de alguém atormenta a vida. Ele não manda para a eternidade, mas atormenta ele. Você quer uma coisa? Quando o diabo manifesta em alguém, se uma pessoa estiver cheia da presença do Espírito Santo, o diabo não consegue olhar nos olhos dela. Ele não consegue olhar nos olhos da pessoa, porque ali dentro da pessoa tem Jesus. Ele não fica encarando, tá? Ele vai baixar, porque tem um brilho, tem um fogo do Espírito Santo. Então, mesmo nos atormentar antes do tempo, ou seja, a presença de Jesus, para eles, era muito tormento, que ele ia fazer, agora vai ficar atormentado agora. Então, ou seja, o inimigo, ele vai continuar atuando na vida de pessoas que dão lugar para ele entrar. Quando ele não encontra essa legalidade, ele não tem como para ficar. Mas ele encontrou os porcos. Quantas pessoas estão vivendo como os porcos? Uma vida espiritual com legalidades. O inimigo só vai entrar na vida de alguém se tiver o quê? Legalidade. A casa estiver vazia. Você vê que ele matou os povos, né? Para poder ter espaço de ir para outro lugar, né? Exatamente. E segundo alguns estudiosos da época, diz que aquela região ali houve muito derramamento de sangue de guerras nos tempos anteriores. Então, houve derramamento de sangue. Quando ele sai dos povos, ele estava literalmente no ambiente. Você quer ver uma coisa? E se você tem cidades que você vai chegar, a gente vai chegar, e a gente vê como Salvador tem aquela ladeira, só tem prostituta. Da beira da montanha, eu trabalhei ali embaixo do comércio. Só tem prostituta. Tem lugar que você vai ver que o foco é só droga, só. O Cracolândia, por exemplo, que é o maior país aqui, a Cracolândia, de concentração de pessoas no local. Eles estão fazendo de tudo, os camaradas voltam e vai preso e está uma agonia. Então, tem locais que o inimigo atua na idolatria, como o Juazeiro do nosso, então no Padre Cícero lá de 7 metros, parece, de altura. Tem um pastor amigo meu, pastor da igreja lá. Então tem lugares que a idolatria é muito veemente ali. Pronto, tem famílias que para uma pessoa se converter, você vê uma luta. Já tem famílias que se convertem, tem famílias que você vê uma luta. A minha família foi dela, irmãos. A luta é grande. Para se converter a Cristo, a luta é grande. Então, tem famílias, tem locais que o diabo atua em ruas, porque eles trabalham, eles não são tão bem, tão desorganizados. Quando ele saiu, ele chegou naquele local ali, naquela localidade. Saiu dos focos para uma localidade, esperando alguém para entrar novamente. Então, a gente precisa entender que porcos, eles gostam de lama. Você está ouvindo? A Bíblia chega a falar em Pedro que quando uma pessoa sai da presença do Senhor, é como um cachorro que engole, come de volta o seu vômito, e como um porco que volta para o espoliador depois de ter se babado. Quantas pessoas estão voltando para a espoliadora? E às vezes estão dentro da igreja, mas estão dentro da espoliadora. Quando xingam, quando andam com a vida de mentira, quando não lutam para consertar a sua vida no altar de Deus.
estão dando legalidade. O diabo não entra na vida de ninguém sem legalidade. Ele precisa de um ponto de legalidade, partida para entrar. A legalidade que Jesus fala ali é que quando o inimigo vem, ele encontra a casa vazia. A legalidade. E o que esvazia uma casa? Pecado. E o pecado, ele não é só em prática, mas também em sentimentos. Tem pessoas que elas não perdoam. Literalmente não perdoam. Tem dificuldade em perdoar e não buscam a Deus. Quando você tem dificuldade em perdoar e você está buscando o Senhor para tirar, é uma coisa. Mas quando eu aceito aquilo, eu vejo pessoas crentes em vários capítulos, eu que preferem por inferno, não quer perdoar, não perdão. Vocês estão vendo? A gente precisa liberar. Deus, eu não quero isso, eu não quero esse sentimento de mim. Porque isso é uma porta de entrada para o inimigo entrar. Se ele entra, para ele sair dá trabalho. Tem pessoas que a vida é uma vida amarrada, nunca consegue dar um passo na vida espiritual de Cristo. Aí a vida fica toda atrofiada. Anos em cima de anos e a pessoa está atrofiada por dentro. Legalidade. Busquem saber onde está a legalidade. Porque quando o inimigo encontra a legalidade, quando ele não encontra, ele tenta arrombar, passar pela janela. Arrombar. Ele é ladrão e salteador. Mas quando ele encontra, ele entra e traz mais 7, pior que o primeiro. E essa revelação que o varão trouxe é forte. Um sai, volta 7, sai 7. Cada um desses traz mais 7. Você está ouvindo? A gente precisa entender o princípio do reino. O princípio do reino, para voltar, para que você entenda, a natureza adâmica, ela não aceita perdoar. A natureza cristocêntrica gerada pelo Espírito, ela libera o perdão. Ela abre o coração, ela se humilha. Por que será que Jesus ensinou? Quando te dá um tapa na face, vira outra. Por que será que Deus usa o apóstolo Paulo, os discípulos? Diz, olha, quando se o teu inimigo tiver alguma coisa contra ti, fala até ele. Se ele não te ouvir, chama a outra pessoa. Se ele não te ouvir, leva a congregação. Se você não ouvir, considera como publicano. Porque a gente precisa. Quando alguém pega contra nós, Pedro diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 77. Vocês estão ouvindo? E eu que tenho que pedir o perdão, por quê? Porque se a pessoa me feriu e eu não libero o perdão, quem é o pior prejudicado? Sou eu. Então, se eu libero o perdão, eu sou beneficiado com a presença do perdão. Vocês estão vendo? A falta de perdão é a dívida. A ausência de perdão é caracterizada de dívida, literalmente. Para os judeus, é como uma dívida. Você passa a ter uma dívida no mundo espiritual, e essa dívida no mundo espiritual é uma realidade. Jesus pagou a dívida como? Entregando a sua vida na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados. A dívida ele rasgou, né? A nossa cédula, ele rasgou a promissória, pagou, e a gente agora não quer liberar, pagar a dívida, perdoar. Não, eu não perdoo, ou mais não perdoo. Como é que nós vamos dizer que somos cristãos se as características de Jesus não habitam em nós? Como é que nós vamos dizer que somos cristãos?